espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Obrigado por estarem deixando os seus likes. Eu estou gostando muito que a maioria das pessoas tem se lembrado de colocar um joinha. Algumas têm feito comentário, que ajuda muito mais ainda, porque o comentário é importante demais para o canal. Nem que você escreva amém, já tá bom. E compartilhando com mais pessoas também é importante para o nosso canal. Hoje a gente está gravando Josué capítulo 11, mais um capítulo de guerra. O livro de Josué é um livro assim muito interessante. Não tem nenhum capítulo que não tenha uma grande emoção, que não tenha um grande entendimento para cada um de nós que estamos lutando guerras como Josué lutou as suas. Diz nesse capítulo que todos os reis, do norte, do sul, do leste e do oeste, olha só, todo o entorno de Josué, todos os amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus, os gigazeus, os heveus, eles se unem. Por quê? Porque eles ouviram falar que Israel estava derrotando a todos. Então, o que eles fazem? Vamos nos unir contra Israel, porque Israel derrota todos os seus inimigos. Se você pensar na história de Israel hoje, não é diferente. Todas aquelas pessoas, todos aqueles países, Líbia, Síria, Irã, Iraque, todos eles têm uma coisa em comum: eles querem destruir Israel. E Israel, de todas aquelas terras ali em volta, todos os inimigos deles, Israel é a mais forte, a mais poderosa, a mais produtiva, a mais próspera. E eles ficam muito enfurecidos porque eles não conseguem derrotar Israel. Sem contar que Israel ainda conta com a ajuda externa dos Estados Unidos e de outros países que reconhecem que Israel está debaixo da proteção do Senhor Jesus e defendem aquele povo e a sua nação. Amém? Eles saíram com todos os seus exércitos, como a areia que há no mar. Imagina quanto exército. Uma multidão com muitíssimos, diz essa palavra, cavalos e carruagens. Versículo 4. Vieram acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Eles não desistem, eles nunca vão desistir de lutar contra Israel. E sempre perdem. A história tem contado isso para nós há 3.000 anos. Parece que a batalha seria impossível de vencer. Todas as batalhas que Israel já lutou até hoje, quando você olha para o panorama assim, geográfico da coisa, partilharia que os outros povos juntos têm contra eles, sempre parece que está impossível de Israel vencer. Mas Israel sempre vence. Por que será? Você deve ter uma resposta para isso. Eles eram maiores em números, em equipamentos de guerra, em carruagens, que era a tecnologia mais sofisticada daquela época. Enfim, humanamente falando, esquece. Sem chance para Israel. Mas nós não estamos falando humanamente, vocês concordam? Que nós estamos falando de uma guerra muito maior, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Então o Senhor diz para Josué: não temas. 365 mais uma, 366 vezes, uma para cada dia do ano. Não temas por causa deles, porque amanhã, por volta dessa hora, eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu jarretarás os seus cavalos e queimarão as suas carruagens no fogo. O Senhor dá o dia, dá o lugar e dá a hora da vitória para aquele povo. Ele tem dia e hora marcada para a sua vitória. Não é incrível como é que Deus consegue fazer isso? Ele consegue dar dia e hora certa para nos dar as vitórias? Pois é. No outro dia, Josué, então, com todo o povo, veio a eles subitamente pelas águas de Merom, e o Senhor os entregou nas mãos deles. Eles o perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote, Maim e até o vale de Mispá. E lá eles os feriram, não deixaram restar ninguém. Não sobrou nenhum para contar a história. Versículo 8. E como o Senhor dissera, Josué fez o quê? Jarretou os cavalos, queimou as carruagens. Versículo 9. Você vai perceber que todas as vitórias de Israel estão ligadas à obediência. E todas as derrotas de Israel estão ligadas à desobediência ou a não consultar o Senhor. Ou eles consultaram e fizeram diferente do que o Senhor tinha dito, acabaram perdendo, ou eles não consultaram, acabaram perdendo. Mas todas as vezes que consultaram o Senhor e que o Senhor diz para eles, pode ir que eu tô nessa, não tem erro, eles ganharam todas.
O rei Azor foi tomado, ferido à espada, porque ele era o cabeça de todos aqueles reinos. Versículo 10. Josué tomou as cidades daqueles reis e as destruiu totalmente. Outras cidades permaneceram, somente Azor foi queimada. Os despojos das cidades foram amontoadas e todos os homens foram mortos. Versículo 14. Josué foi obediente a tudo que o Senhor lhe pedira e dissera para fazer. O segredo aqui? Obediência. Versículo 15. Assim ele tomou toda aquela terra de Gósen até o monte Alaque, até Seir, até Baal-Gade. Versículos 16 e 17. Nenhuma cidade quis fazer paz com Israel, exceto os heveus, habitantes de Gibeão. Todos os demais foram tomados com batalha. Gibeonitas, como eu falei, são aqueles que enganaram o povo, fizeram aquela aliança e Israel não podia lutar contra eles por causa da aliança que haviam feito. Versículo 19. Porque o Senhor endureceu o coração deles para que viessem contra Israel para destruí-los. Às vezes você pensa, né, a nossa guerra, foi o diabo, é um intento do diabo, o diabo se levantou na minha vida. Não, aqui você está vendo que o Senhor permitiu que eles se voltassem contra eles para poder derrotá-los, para mostrar a sua força. Só para mostrar quem manda, só para mostrar quem está no comando. O Senhor permite as suas batalhas. O Senhor permite muitas guerras na sua vida para que você saiba, para que você possa testemunhar o que Ele vai fazer após a sua batalha. Muitas vezes não é o diabo se levantando, muitas vezes é o Senhor querendo provar a sua fé, querendo saber se realmente o seu coração continua confiante no Senhor, que você não teme nada além do Senhor. Ainda nesse capítulo, Josué extirpou os anaquins, que representavam guerreiros lendários daqueles lugares da Palestina. Nenhum anaquim restou, eles eram gigantes. Apenas os que estavam em Gaza, Gate e Asdod é que permaneceram. E Josué deu essas terras por herança a Israel e a terra repousou da guerra. Simples assim. Vai sempre ter um tempo, versículo 23, vai ser sempre um tempo de guerra na sua vida. E sempre vai haver um tempo de paz. E se você entrar na guerra junto com o Senhor, meu irmão, você já sabe o resultado que vai dar, né? Sempre após grandes batalhas, Deus nos dá repouso. O pagamento pela obediência e pela observância de tudo que Ele nos pede que nós façamos é a vitória. Permanecer fiel, não duvidar do Senhor, não desistir no meio da batalha é o que vai garantir a nossa vitória, não só aqui, como na eternidade. Eu acho lindo esse capítulo. Então, mantenha seus olhos abertos, mantenha sua espada empunhada. Olha aqui, ó. Tá aqui a minha espada, ó. A sua espada tem que estar sempre empunhada, os seus pés sempre preparados, a sua boca sempre pronta para louvar, para engrandecer e para glorificar o nome do Senhor. Esteja sempre com os ouvidos preparados para ouvir a voz de Deus. Esteja sempre com os seus olhos prontos para ver a voz de Deus. Esteja sempre com seus pés calçados para você pisar nos lugares que Deus te mandar. E principalmente a sua boca sempre pronta para falar da grandeza do Senhor e para abençoar a vida das pessoas, porque você é esse canal de bênção. A sua boca pode abençoar vidas. Entenda isso e comece a tomar para você as guerras do Senhor. Entre nas batalhas de pessoas destruídas, de pessoas que não têm mais esperança, de pessoas que não confiam no Senhor, que ainda não o conhecem. Você tem que propagar esse evangelho, você tem que ajudar o Senhor nessa batalha, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Outras batalhas virão, mas se você estiver com Ele, ninguém poderá nos deter. Como diz a passagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o oposto também é verdade. Se Deus não é por nós, quem será por nós? Você vai ficar totalmente desamparado se o Senhor não tomar as suas guerras, as suas batalhas. E Ele quer tomar, Ele quer que você confie, porque Ele gosta de fazer o bem. Ele é bom e Ele quer te abençoar. Basta que você aprenda a ouvi-lo, a confiar nele e a obedecê-lo. Um abraço, até amanhã. Amanhã vai ser a divisão das terras. Eles vão começar a dividir essas terras que eles estão possuíram hoje através da batalha. Um abraço e amanhã a gente volta se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor
minhas palavras.